Bem-vindos à semana 9 do curso de Instrumentação, Departamento de Engenharia Mecânica da Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Este é o vídeo da teoria. E neste vídeo vamos falar sobre sensores piezoresistivos e sensores piezoelétricos. São sensores utilizados principalmente na área da engenharia mecânica para medição de vibração, mas que também são utilizados para medir força, deformação, pressão, entre outros. Vamos falar inicialmente sobre os sensores piezoresistivos e na sequência vamos falar sobre os sensores piezoelétricos. Os sensores piezoresistivos eles funcionam devido à característica dos materiais piezoresistivos de variar a resistência elétrica ao serem deformados mecanicamente. Então, o que são materiais piezoresistivos? São materiais que variam a resistência elétrica mediante uma deformação mecânica, certo? Nós já vimos materiais termoresistivos, que são aqueles que variam a resistência mediante uma variação da temperatura. Nesse caso, temos materiais aqui que variam a resistência devido à aplicação de forças, de carregamentos mecânicos. Então, imagine aqui, temos aqui um extensômetro, que é um material piezoresistível, também conhecido aí como strain gauge, no qual temos aqui um filete aqui, se vocês repararem que é exatamente a resistência desse extensômetro aqui. E o valor dessa resistência, então esse espiral aqui, que vocês veem aqui na imagem, a resistência desse espiral aqui, desse strain gauge, ele varia à medida que aplicamos sobre ele uma força mecânica. Então, se aplicarmos aqui uma força no sentido aqui de digamos, esticar aqui essa fita, vamos provocar então a variação da resistência aqui desse extensômetro, certo? Então, é uma resistência que varia conforme se aplica uma força aqui na direção horizontal, certo? Esses são strain gauges unidirecionais, ou seja, eles variam aqui a resistência ao serem submetidos a um carregamento em uma única direção. Porém, vocês encontram strain gauges configurações de extensômetros aí, de strain gauges que serão sensíveis à deformação, a aplicar aí a força em mais de uma direção. Então, por exemplo, horizontal e vertical, tanto um carregamento na horizontal quanto na vertical fariam com que ele se deformasse e, consequentemente, variasse a resistência elétrica. Então, a gente tem aqui, como eu disse, o espiral, que é a própria resistência, que varia aí de acordo com o carregamento que a gente está aplicando. Temos ainda aqui os terminais no quais a gente solda os fios, como aqui. Então, a gente solda 2 fios aqui e fazemos a ligação como se fosse um resistor mesmo, Então, como se fossem as 2 perninhas aqui do resistor, nós temos aqui 2 perninhas do nosso extensômetro. A única diferença é que o resistor tem uma resistência constante, e aqui não. Aqui a resistência vai variar à medida que se aplica um carregamento mecânico. A relação básica aí entre deformação e a variação da resistência do extensômetro pode ser expressa por essa equação aqui. Então, à medida que eu aplico aí uma força, uma deformação no meu extensômetro, eu terei uma variação na minha resistência elétrica. Então, aqui, essa equação é a que relaciona, então, a deformação do extensômetro com a variação da resistência elétrica. No qual aqui E, no caso, então, é a deformação, a qual eu submeto aí o meu extensômetro. F é um fator do
extensômetro, é uma constante do extensômetro, tá? R é a resistência inicial, né? Aquela na qual, sem eu aplicar deformação nenhuma, o meu extensômetro já possui. E DR aí, então, vai ser a minha variação da resistência à medida que eu tenha, então, aplicado uma deformação. E, tá? Para um extensômetro típico aí, padrão, os valores, então, do meu fator aqui da minha constante é 2, em geral. E a minha resistência inicial, né, que é a resistência como se eu fosse ali com um multímetro e medisse a resistência do meu strain gauge antes de eu aplicar qualquer força, né? Então a resistência daria aí aproximadamente 120 ohms, certo? Para utilizarmos os nossos extensômetros, nós precisamos de montar um circuito condicionador de sinais específico para ele, né? Que é a conhecida ponte de Wheatstone. O que é essa ponte de Wheatstone? Então, é um condicionador de sinais que a gente usa para poder trabalhar com sensores do tipo piezo resistivo. Nós já vimos aí que para diferentes tipos de sensores serão necessários diferentes tipos de condicionadores de sinais. Vimos, por exemplo, que os termopares precisam de juntas, compensarmos as juntas de referência, medindo a temperatura ambiente, onde se encontra o equipamento de coleta de dados. Depois a gente viu que sensores do tipo LVDT, por exemplo, precisam de um circuito retificador, né, que é para converter a tensão de alternada para contínua. Vimos ainda que sensores do tipo potenciométrico precisam de uma fonte, né, de energia para poder energizar o resistor que vai estar variando. Enfim, para cada tipo de sensor, em geral, a gente precisa de um tipo específico de condicionador de sinais. No caso do extensômetro, a mesma coisa. Para trabalharmos com o extensômetro, a gente precisa desse circuito aqui, que vai condicionar os dados, né? E permitir que a gente traduza a deformação mecânica ao qual o meu extensômetro está sendo submetido em uma variação de uma grandeza elétrica, que nesse caso vai ser a tensão elétrica, né? Como a gente tem visto também, os sensores eles traduzem a informação da grandeza física que eu estou medindo em uma variação de grandeza elétrica. Em geral, a gente mede ali quantos volts variaram, quantos amperes variaram, certo? Ou seja, a tensão, a corrente elétrica, ela varia à medida que a grandeza física que eu estou querendo medir varia também. Aqui é a mesma coisa. Então, à medida que eu tenho aqui aplicado uma força sobre o meu extensômetro, eu vou ter uma variação da resistência. E essa resistência, no contexto aqui desse circuito, vai traduzir essa variação de tensão e deformação do meu strain gauge numa variação de tensão elétrica, a qual eu menso. Então, aqui eu tenho um sinal de tensão de corrente elétrica variando no tempo. E como a gente sempre faz, quais serão os próximos passos? Eu vou pegar essa tensão elétrica, vou passar num circuito de ganho ou filtro, depois eu vou condicionar esse sinal de tal maneira que eu possa converter de analógico para digital, visto que o sinal que sai aqui é analógico, ou seja, é um sinal contínuo, né, no tempo. Então eu preciso digitalizar, então a gente vai usar ali o conversor analógico digital ou qualquer outro equipamento que permita que a gente visualize esse sinal no domínio do tempo. E depois podemos ainda fazer qualquer outro tipo de análise, como a gente viu, transformada de Fourier e assim por diante. Então tudo começa aqui com um sensor, o condicionador de sinais específico, que nesse caso é a ponte de Wheatstone. Depois um outro condicionador de sinais de uso geral, que vai ser ali um circuito de ganho ou filtro. Depois o conversor analógico digital e por último a análise do sinal. Então é sempre assim, como a gente tem visto aqui em instrumentação. Então vamos entender um pouquinho melhor para que serve esse circuito aqui, nesse caso.
A gente comentou, né, no slide anterior que a resistência inicial do nosso extensômetro é aproximadamente 120 ohms. Tá? Então eu quero que quando deforme o meu extensômetro, eu provoque uma variação da resistência e, consequentemente, uma variação na minha tensão de saída, que é o Vout que eu vou medir. Mas quando eu não tenho força nenhuma aplicada aqui no meu extensômetro, eu quero que a minha tensão de saída seja zero. Quando eu aplicar uma tensão no sentido de tracionar aqui o meu espiral aqui do extensômetro, eu quero que seja, digamos, uma tensão positiva. E quando eu aplicar uma força no sentido de comprimir aqui o meu extensômetro, eu quero, por exemplo, que seja uma tensão negativa. Então eu preciso ajustar o zero aqui, né, do meu sensor, ou seja, quando não tem força, não tem tensão. E como que a gente faz isso? A gente ajusta esse zero, né, a partir desse circuito de ponto de Wilson. Então o papel dela é exatamente fazer esse ajuste do zero. Como que a gente faz isso? Percebam que aqui então eu tenho um arranjo de 4 resistências, né? Pela lei das malhas, né? Se vocês pegarem o circuito elétrico aqui e analisarem a divisão da corrente nesse nó e depois analisarmos como que vai ser o Vout, a gente vai ver que a tensão Vout ela é nula quando acontecer isso aqui, ó, Rx vezes R3, sendo Rx aqui a resistência do meu extensômetro quando ele não está deformado. Então, Rx vezes R3 é igual a R2 vezes R4. Então, eu tenho que escolher o meu R2, o meu R4 e o meu R3 de tal maneira que essa igualdade se mantenha. Quando eu escolher R2, R3 e R4 de tal maneira que essa igualdade exista, nós vamos ter então que o Vout é igual a zero. Então, é assim que a gente faz para poder ajustar o zero aí do nosso sistema. Ou seja, quando não tem força, não tem saída, certo? Então a gente vai escolher os resistores de tal maneira que esse Vout seja zero e assim, a partir desse Vout igual a zero, qualquer deformação que eu tenha no meu extensômetro, aí sim eu vou ter uma variação do meu Rx, né? E como R2, R3 e R4 são resistências constantes aí, não variam, variando o Rx, eu vou desequilibrar a minha ponte, né? E aí, consequentemente, o meu Vout vai deixar de ser zero. Okay? Então, a gente fala que a nossa ponte está em equilíbrio quando a gente tem Vout igual a zero, ou seja, quando a gente escolhe R2, R3 e R4 de tal maneira que Rx vezes R3 seja igual a R2 vezes R4. Tá? Então, é para isso que serve a ponte, para a gente poder equilibrar aí o sinal e podermos fazer aí o ajuste do zero, tá? Depois de feito o ajuste do zero, eu posso então aplicar uma deformação no meu extensômetro. Então, nós vimos aí na semana passada, né, na aula de calibração de sensores, uma célula de carga, né, que era como se fosse uma balança, comentei com vocês. Uma célula de carga, em geral, nada mais é do que aí uma balança montada aí com um extensômetro, com um strain gauge. Então, imaginem que a gente tem ali uma balança, né, que a gente tem ali uma viga, imagine uma viga no qual eu coloco ali um strain gauge, colo o strain gauge sobre ali a minha base, né, pode ser uma base, uma viga biapoiada, enfim. E aí, sobre essa viga, eu coloco uma massa a qual eu quero conhecer a sua massa, né, o seu peso. Assim que a gente apoiar sobre essa viga ou essa base, essa massa a qual eu quero pesar, né, a qual eu quero medir, o que vai acontecer? Vai ocorrer então a deformação ali dessa base. Deformando a base, como o meu strain gauge vai estar colado sobre ela, a gente vai deformar o strain gauge, certo? E deformando o strain gauge, a gente vai ter uma variação de tensão elétrica, que vai depois ser calibrado, como a gente comentou lá na aula de calibração, para relacionar então essa variação de tensão elétrica com a massa a qual eu estou querendo pesar, então a qual eu estou querendo medir, certo? Então, na prática, a gente usa o strain gauge
da seguinte maneira. A gente pode pegar essa fita, né, como se fosse um band-aid, e colar, né, sobre essa base, sobre essa estrutura qual eu estou querendo medir a deformação. Então a gente usa cola, né, resina, epóxi aí para poder colar essa fita, né, como se fosse um band-aid aí, sobre a estrutura a qual eu quero medir a deformação, a tensão, a força, enfim, o parâmetro que eu queira medir. Então imagine que eu quero medir qual que é a deformação do chassi do meu veículo assim que eu monto sobre ele o motor do carro. Então, sem o motor, o meu chassi está indeformado, então a gente vai ter uma tensão elétrica aí nula. Assim que eu apoiar ali a massa do meu motor, eu vou ter uma deformação ali, né, do meu chassi, das barras de suporte do meu motor ali. Deformando essas barras, eu vou estar deformando o meu strain gauge. Deformando o strain gauge, eu vario a sua resistência. E o strain gauge ali dentro da configuração da ponte de Whitson vai ter então como saída uma variação de tensão, a qual depois eu ainda vou ter que calibrar esse sensor. Então eu vou comparar a deformação, a tensão elétrica, né, que variou, com a deformação mecânica, certo? Então é assim que é feito na prática a montagem, a colagem e depois a calibração desse tipo de sensor. Tá? Eu aconselho vocês a reverem aí o vídeo de calibração, né? E caso fique alguma dúvida, revejam aqui esse vídeo para que todos esses conceitos fiquem bem claros, certo? Então imagine esse exemplo, né, que eu estou medindo ali a deformação que eu tive no meu chassi ao apoiar sobre ele um motor do veículo. Então, assim que eu apoio o motor ali sobre a base, né, do motor ali, eu vou ter o quê? Uma deformação conhecida como deformação estática. Por quê? Porque apoiei a massa, né, prendi ali o motor, né, e pronto. Aquela barra a qual sustenta ali o meu motor, ela vai estar infinitamente deformada, né, submetida àquela deformação, porque o peso do motor vai estar apoiado ali para sempre, né? Então, eu tenho uma deformação inicialmente nula, quando não tenho nenhum motor apoiado. Assim que eu apoio o motor, eu apliquei ali um peso, né, um carregamento sobre o suporte ali do motor. E a partir daí, então, eu vou ter o quê? Uma tensão elétrica constante devido a essa deformação estática. Então, o que seria essa deformação estática? Seria um carregamento, né? Seria eu apoiar ali, né, no meu exemplo que eu estou dando aqui para vocês, o meu motor e deixar ele apoiado para sempre ali. Então eu vou ter aqui uma amplitude constante, né, um sinal DC, ou seja, um sinal constante no tempo devido à deformação estática, devido à massa do motor que está apoiada ali sobre o chassi, deformando, né, e mantendo que ele fique assim deformado de acordo com essa massa do meu motor. Bem, um outro tipo de deformação, e como isso se refletiria aqui no sinal do meu strain gauge, é uma deformação dinâmica. Então imagina que depois que eu apoiei o meu motor, eu liguei ele e ele começou a vibrar. Então eu vou ter aqui, por exemplo, uma vibração harmônica devido ao movimento do meu motor, certo? E resultando então da deformação estática, que é a massa do motor apoiada sobre o chassi, fazendo uma deformação constante, com a vibração do motor, que provocou aqui nesse meu exemplo uma vibração, digamos, harmônica, eu vou ter, por fim, então, um sinal de saída do meu strain gauge, né? O meu Vout aqui da minha ponte. Né? Se a gente pegar esse Vout, né, e jogar num osciloscópio, por exemplo, para a gente enxergar, a gente vai estar vendo isso aqui, ó. Um sinal oscilando devido, por exemplo, aí à vibração do meu motor, em torno de um nível médio, que é a deformação estática, a qual veio devido à massa apoiada ali do meu motor, ao peso do meu motor sobre a estrutura. Então isso aqui, ó, é a tensão elétrica, né, resultante desse meu exemplo aqui que eu estou dando para vocês, que é
de medir ali a deformação no suporte do motor de um veículo, assim que eu apoio, eu gerando ali uma deformação estática no nível DC. E assim que eu ligo o motor, né, uma vibração, por exemplo, aqui harmônica, enfim, um harmônico oscilando em torno do nível médio. Então, a tensão elétrica, o meu Vout que vai estar saindo aqui da minha ponte, se a gente tivesse ali, conectasse esse Vout, por exemplo, no osciloscópio ou fizesse a conversão analógica digital e fosse enxergar o sinal, a gente iria ver algo como isso aqui. Então, no eixo Y eu vou ter o Vout, né, a tensão elétrica aqui de saída. No eixo X eu vou ter aqui o meu tempo e o sinal vai ser algo, por exemplo, né, nesse exemplo que eu estou dando para vocês, algo que oscila em torno de um nível médio. Então, o nível médio oriundo aí da deformação estática, né? Eu apoiei o motor, eu provoquei uma deformação ali devido à massa, né, do meu motor, o peso do meu motor, e depois, quando eu ligo o motor, uma vibração que vai estar oscilando, ou seja, deformando ali dinamicamente a minha estrutura ali do chassi, do suporte do motor. Então, é isso aqui que a gente iria ver. Como eu disse, depois, por fim, a gente vai precisar de calibrar. Como que a gente vai calibrar, né? Aí é exatamente aquela calibração que a gente fez lá na aula passada, né? Quando eu falei lá de método direto e indireto. Antes, né, a gente precisa ter calibrado o sensor. Então, eu vou aplicar uma massa conhecida, vou pegar o valor da amplitude para essa massa conhecida. Então, eu vou relacionar tensão elétrica com uma massa conhecida e a partir daí eu tenho uma reta de calibração. Então, no final das contas, quando a gente fizer aí esse teste do motor e tiver um resultado aqui em volts, basta eu multiplicar pela sensibilidade, que eu vou ter minha resposta aí na grandeza física que eu desejo. Por exemplo, newtons, enfim, na unidade que a gente queira. Ok? Então, é assim que a gente realiza a instrumentação e um teste aí com extensômetros, né, com sensores piezoresistivos. Ok? Aqui eu trago mais um exemplo, né? Digamos que a gente queira aqui montar esse strain gauge numa balança, né? Numa célula de carga. A configuração seria então exatamente desse jeito aqui. Ó. O strain gauge está ali colado, né? Como eu disse para vocês, com uma cola sobre a base ali, né? Que vai ser deformada assim que eu apoiar a massa. Então, eu tenho aqui uma base, eu tenho aqui uma estrutura, imaginem aqui uma viga biapoiada, por exemplo. Assim que eu apoio essa massa, assim que eu coloco esse carregamento sobre essa minha base, eu vou ter uma deformação. Deformando essa minha base, eu vou estar deformando o meu strain gauge. Tá? Esse strain gauge ele vai estar montado aqui numa ponte de Wheatstone, né? Sendo ela inicialmente equilibrada, ou seja, antes de colar aqui eu já ajustei o meu R2, meu R3, meu R4 de tal maneira que a minha tensão de saída fosse nula. Assim que eu apoiei então a minha massa, eu tive uma deformação nesse caso estática, né? Porque a minha massa é constante, não varia no tempo. Então esse meu E0 variou, né? A minha tensão de saída aqui variou, variando devido à deformação do strain gauge, certo? Devido à deformação provocada pelo apoio aqui da minha massa. Então variou o meu E0, né? Como se fosse o carregamento estático que eu mostrei para vocês ali no slide anterior. Então tem um nível DC, né? Nesse exemplo aqui. Eu vou pegar esse nível DC, essa tensão constante, vou passar por um ganho ou filtro, caso seja necessário, depois converter de analógico para digital e depois mostrar aqui na tela do meu computador. Então, o que a gente vai ver na tela do computador? Assim que a gente apoiar essa massa, a gente vai ver aqui, ó, antes vai estar nulo, porque a ponte vai estar equilibrada. Assim que eu apoiei a massa, deformou o strain gauge, variou sua resistência, variou o E0 de maneira estática. A gente vai ver aqui, então, o nível DC. Para diferentes tipos de massa, diferentes valores aqui de tensão elétrica de saída. Né? Então, a gente usando massa conhecida, a gente pode calibrar o nosso extensômetro, calibrar todo o nosso sistema aí a partir da nossa reta de calibração, como eu disse na semana passada. Tá? Então,
a última etapa é essa, que é a etapa de calibrar o extensômetro, utilizando, caso seja um método direto, aí, massas conhecidas, certo? Então, variamos a massa e medimos a tensão de saída, né, na tela do mostrador, de tal maneira que, por fim, a gente vai ter uma reta de calibração. Para cada valor de massa, a gente vai ter um valor, né, de tensão elétrica DC ali, no caso de um carregamento estático, né, porque a massa é constante. Então, eu vou ter para cada valor de massa um pontinho aqui no meu gráfico, né. Quando a massa for nula, a tensão elétrica é nula. Por quê? Porque a ponte está equilibrada, né? Na condição inicial, a gente ajustou para que a tensão de saída, a tensão elétrica de saída, fosse nula. Então, a partir do momento que eu vou adicionando massas ali sobre a minha balança, né, sobre a minha célula de carga, né, novamente, célula de carga é uma balança, né, feita aí com sensores piezoresistivos. A gente, para cada incremento aqui de massa, a gente vai ter um valor de E0. Então, a gente plota aqui esses pontinhos, depois faz o ajuste de curva aqui, né, uma interpolação linear, e aí o coeficiente angular aqui é a nossa sensibilidade ou fator de calibração. Então é assim que a gente calibra a nossa instrumentação aí, utilizando sensores piezoresistivos. Ok? Um outro tipo de sensor que a gente usa para essas medições de força, de aceleração, né, de vibração, são sensores piezoelétricos, né? Então, no caso de medir pressão, é a mesma coisa. Eu posso estar medindo uma força e, conhecido uma área, né, a qual essa força está sendo aplicada, a gente tem a pressão, né? Força por área, a gente vai ter aí a pressão. Enfim, então eu posso estar medindo força, eu posso estar medindo deformação, eu posso estar medindo pressão, enfim, eu posso usar tanto sensores piezoelétricos como piezoresistivos para esses tipos de aplicações. Qual a diferença do piezoelétrico e piezoresisivo? No piezoresisivo, que a gente já viu, né, acabamos de ver, assim que a gente aplicava uma força, a gente tinha uma variação de resistência. No caso do piezoelétrico, assim que a gente aplica uma força, a gente tem como resultado aqui a geração de uma carga elétrica. Então, a gente pode pensar aí paralelamente com o efeito Seebeck lá do Thermopar, né? O que acontecia lá? Quando a gente tinha uma variação de temperatura, a gente tinha geração de uma DDP. Aqui no caso, quando a gente tem aplicação de uma força, a gente tem a geração de uma carga elétrica. Tá? Então, esse é a característica de materiais piezoelétricos, né? Como, por exemplo, o quartzo. Se a gente tem aqui uma pastilha aqui, né? Um quadradinho aqui, né? Um pedaço de quartzo. Assim que a gente aplicar uma força sobre ele, a gente vai estar gerando aqui na saída uma carga elétrica. Então, essa carga elétrica, né? A quantidade de carga elétrica, a amplitude aqui, vai ser proporcional a essa força que está sendo aplicada aqui no sentido de comprimir esse material. Então, assim que eu aplico uma força, eu tenho uma variação aqui, né, do meu do tamanho aqui, né, uma compressão do meu material, um ΔH, e assim que eu tenho esse ΔH, eu tenho a geração dessa carga elétrica. Tá? Essa carga elétrica, claro, em amplitudes bem baixas. Então, a gente vai precisar o quê? Logo em seguida, a gente vai precisar de condicionar esse sinal, né? Transformar essa carga elétrica em tensão elétrica e podermos, assim, adquirir essa tensão elétrica e, por fim, calibrar. É sempre a mesma coisa, pessoal. Eu tenho o princípio físico ali do meu sensor, né, que é o efeito piezoelétrico, gerando uma carga elétrica. Então, eu vou ligar aqui nesse meu circuito de ganho e filtro aqui, de tal maneira que essa carga elétrica resulte em uma variação de carga elétrica aqui e resulte em uma variação de tensão elétrica aqui. E tensão elétrica eu posso dar ganho, eu posso filtrar, posso converter de analógico para digital e assim eu tenho uma variação de tensão elétrica correspondente a uma força que eu estou aplicando no meu material piezoelétrico. Né? Então, para utilizarmos sensores piezoelétricos, é necessário esse condicionador de sinais aqui. Mais uma vez, é um condicionador de sinais específico para sensores do tipo piezoelétrico.
Então, toda vez que a gente estiver trabalhando com sensores piezoelétricos, a gente precisa de usar um circuito condicionador, obrigatoriamente um circuito condicionador de sinais para transformar a carga elétrica em tensão elétrica, né? Então aqui eu trago um exemplo para vocês utilizando um amplificador operacional, né? Que a gente já conhece aí também lá da aula de circuito de ganho e filtro. Aqui nós temos um circuito bem parecido com o que a gente trabalhou, que é um circuito de ganho e filtro, né? Num amplificador operacional e assim uma tensão elétrica aqui proporcional à variação da minha carga elétrica, que por sua vez é proporcional à variação da força ali que eu aplico sobre o meu material piezoelétrico, certo? E aí, tendo medido uma tensão elétrica, mais uma vez a gente vai calibrar, então vou aplicar uma força conhecida sobre o meu material piezoelétrico, medir a tensão elétrica, traçar a curva de calibração e aí eu vou ter uma relação entre tensão elétrica com força aplicada, certo? Então é assim que a gente poderia calibrar aí um material piezoelétrico para relacionar tensão elétrica com força, certo? Mas eu também posso relacionar com aceleração, com pressão, enfim, basta aplicar uma força ou uma aceleração ou uma pressão conhecida sobre o meu material piezoelétrico, medir a tensão elétrica e traçar a curva de calibração. Então, independente aí do fator que eu queira medir, o procedimento é o mesmo, né? Basta aplicar um sinal conhecido, medir a tensão elétrica e assim a gente obter a curva de calibração, tá? Essas observações aqui são muito importantes, pessoal, porque como usuários, né, desse tipo de sensor, né, você como um engenheiro que um dia possa ir trabalhar na indústria ou na área de projetos utilizando sensores piezoelétricos, você vai se deparar com algumas nomenclaturas específicas que eu trago para vocês aqui nesse slide. Então vamos entender melhor, ó. Sensores piezoelétricos precisam de fonte para energizar o circuito condicionador de sinais que converte carga elétrica em tensão elétrica, visto no slide anterior. Então, o que eu estou falando aqui? Isso aqui tem um amplificador operacional, né? Então, como a gente viu, a gente precisa de mais 12, menos 12 volts, por exemplo, no 741 que a gente usou, para esse amplificador operacional funcionar. Então, o que a gente pode falar? Vamos entender isso aqui, ó. O meu cristal piezoelétrico gera carga. Para traduzir isso em tensão elétrica, eu preciso desse condicionador. E para trabalhar com esse condicionador, eu preciso de um amplificador operacional. E para trabalhar com amplificador operacional, eu preciso de uma fonte. Então, qual que é a conclusão? Para trabalharmos com sensores piezoelétricos, eu preciso de uma fonte. A fonte vai ser útil no meu circuito condicionador de sinais, específico aqui para os sensores piezoelétricos, certo? Então, eu preciso de duas coisas para trabalhar com sensores piezoelétricos. Esse circuito e uma fonte que vai servir para energizar esse circuito, tá? Vocês encontram, comercialmente falando, né? Por exemplo, a marca PCB, né? É uma marca aí de sensores. Ela denomina os sensores como ICP. O que são sensores ICP, pessoal? Então, quando você for comprar um sensor piezoelétrico e falar que ele é ICP, significa que ele já possui esse circuito condicionador de sinais internamente dentro dele. Então, eu posso energizar, né? Eu posso usar a minha fonte diretamente ligado no meu sensor ICP, porque ele já possui esse circuito aqui internamente dentro dele. Então, o que é um sensor ICP? É uma pastilha piezoelétrica, um sensor piezoelétrico, já com esse circuito aqui, tudo dentro do próprio sensor. Então, toda vez que falar que é um sensor ICP, a gente, além de ter o próprio cristal piezoelétrico, a gente já tem esse circuito aqui internamente, a eletrônica já está embutida ali dentro do sensor. Então, o que eu vou precisar? Eu só vou precisar da fonte, né, que energiza esse circuito, né? Então, falou que é circuito sensor ICP, entendam que é a pastilha piezoelétrica embutida ali com a eletrônica que vai condicionar o sinal passando de carga elétrica para tensão elétrica, tá? Então, se eu tenho um sensor ICP, eu só vou precisar da fonte, porque o circuito já está lá dentro. Por outro lado, placas de aquisição de dados como da National, além da função de
conversor analógico digital, ela tem a função IEPE, ou seja, os conversores analógicos digitais da National, eles possuem essa função IEPE, que nada mais é do que o quê? Faz o papel da fonte. Então, a placa de aquisição, além de adquirir o sinal, ela também energiza o sensor. Então, placas de aquisição com a função IEPE, ela já energiza o sensor ICP ao mesmo tempo que adquire o sinal. Então, caso a aquisição de sinais não seja feita por uma placa que tenha função IEPE, eu vou precisar dessa fonte separada. De qualquer forma, eu preciso da fonte para energizar o meu sensor ICP. Então, de onde vai vir essa fonte? Essa fonte pode vir da própria placa, caso ela tenha a função IEPE. Então, a própria placa de aquisição, além de adquirir, ela também já tem a função IEPE. Ou você vai precisar de um equipamento como esse aqui, que é um condicionador de sinais que faz o papel da fonte do meu sensor ICP. Ou seja, caso a placa de aquisição não tenha a função IEPE, você precisa ligar o sensor em ICP e um outro equipamento responsável por energizar o sensor, que é esse equipamento aqui. Tá vendo? ICP Sensor Signal Conditioner, ou seja, condicionador de sinais e sensor ICP, que faz o papel exatamente de fonte para o meu sensor ICP. Tá? Então, você vai ligar o seu sensor aqui nessa entrada, e a saída do que é o sinal já condicionado, já em tensão elétrica, a saída do seu amplificador operacional já passando, já sendo energizado, vai sair por aqui o seu sinal, e aí a saída pode ser enviada ou para um osciloscópio ou para alguma outra placa de aquisição que não tenha função IEPE. Tá? Então, por que a gente usa aquela placa de aquisição de dados que eu mostrei para vocês lá na nossa aula de conversores analógicos digital? Porque ela já tem a função IEPE. Se vocês reverem a aula, vocês vão ver lá que eu falo que um dos modos da placa é o modo IEPE. E eu até comentei com vocês que futuramente eu iria explicar. Então, agora aqui vocês conseguem entender. Então, revejam lá a aula de conversor analógico digital para vocês entenderem, verem lá que tem a função IEPE. O que é a função IEPE, então? É a função na qual a placa de aquisição também, além de converter o sinal, além de adquirir o sinal, ela também faz o papel de fonte. Fonte para o nosso circuito aqui, condicionador de sinais do nosso sensor piezoelétrico. Então, se eu tenho um sensor ICP e uma placa com função IEPE, eu não preciso de mais nada. Por quê? Porque o sensor ICP ele já é o sensor piezoelétrico com um circuito condicionador de sinais. Se eu tenho uma placa de aquisição com a função IEPE, eu já, além de converter o sinal, eu já faço o papel de fonte do meu circuito do sensor ICP. Então, basta ligar o sensor ICP diretamente na placa que eu já vou estar com toda a minha eletrônica aí pronta. E é isso que a gente vai fazer na nossa próxima aula prática, tá, pessoal? Então, vou mostrar isso para vocês, como que a gente liga todos esses equipamentos na nossa próxima aula prática, tá? Ah, não, professor, não tenho essa placa da National, com a função IEPE. Então, o que eu faço? Então, você vai ligar o seu sensor ICP nesse condicionador de sinais, que vai energizar o seu sensor ICP, e a saída do seu condicionador de sinais você vai ligar no seu osciloscópio, por exemplo. Ah, professor, o meu sensor não é ICP. Então, se o sensor não é ICP, significa que ele não tem esse circuito condicionador de sinais internamente dentro dele, ou seja, é apenas a pastilha piezoelétrica. Então, o que você vai precisar? Você vai precisar de um circuito condicionador de sinais, depois você vai precisar da fonte para energizar esse circuito condicionador de sinais, depois você vai precisar do equipamento de aquisição de sinais sem a função IEPE, ou seja, você vai precisar de muitos outros equipamentos, que podem ser substituídos simplesmente por um sensor ICP e uma placa com função IEPE, ok? Então, repito, na nossa próxima aula aí, prática, a gente vai usar então um sensor ICP com a placa IEPE para vocês verem quão simples fica essas ligações, caso a gente tenha os equipamentos adequados, tá?
Eu comento isso porque, sendo possivelmente aí um engenheiro responsável por instrumentação, você precisa estar atento a esses detalhes de como funciona um sensor. Então, digamos que você foi incumbido aí de especificar, né, os sensores, realizar um teste, né, uma validação, um projeto, e aí você foi lá e comprou um sensor e não um acelerômetro, né, um sensor piezoelétrico, e não observou se ele era ICP ou não. Então, quando chegou o sensor, ele não era ICP. E você ligou ele diretamente ali no osciloscópio. O que vai sair? Nada. Você não vai conseguir enxergar nenhum sinal. Tá? Por quê? Porque você sabe que se é um sensor piezoelétrico, você precisa de um condicionador de sinais específico para ele, para transformar a carga elétrica em tensão elétrica. Ou seja, você precisaria de ter esse condicionador de sinais separado, ou você precisaria ter comprado um sensor ICP. Então, caso você não tenha atentado a isso, a sua compra de sensor não serviu para nada. Depois, digamos que você tenha comprado então um sensor ICP, você precisa de energizar esse sensor ICP. E aí você não tem um equipamento com a função IEPE. Ou seja, você ligar ali o sensor ICP direto no seu osciloscópio, o que você vai enxergar? Novamente, nada. Por quê? Porque precisa de fonte, precisa energizar o sensor. Então, você precisaria, no caso, ter comprado, além do sensor ICP, esse outro equipamento aqui, ó, que iria energizar o seu sensor ICP. Por outro lado, agora que você já sabe, você foi lá, comprou um sensor ICP e um equipamento com função IEPE. E aí sim, você tem aí uma instrumentação que vai funcionar. E aí basta conectar o sensor na placa e ao adquirir o sinal você já vai estar vendo ali a saída conforme esperado, ok? Então, instrumentação é cheio desses detalhes, pessoal. Cada fabricante vende os seus produtos, né, de uma maneira diferente. Então, você precisa questionar, você precisa entender qual o sensor que você está trabalhando para saber se precisa ou não de outros equipamentos, de outros condicionadores de sinais para que a sua instrumentação funcione adequadamente. Tá? Então você precisa saber se a sua placa de aquisição ela trabalha com a faixa de amplitude do seu sensor, você precisa saber quais os condicionadores de sinais são necessários, você precisa saber se é necessário um circuito de ganho, de filtro. Tá? Mais uma vez, como a gente já viu, se a sua placa de aquisição não tiver o filtro anti-aliasing, você vai precisar de um outro equipamento, que é o filtro anti-aliasing, né, para evitar frequências fantasmas. Então, todos os aspectos que foram comentados até agora na disciplina se unem aqui, né, a gente já está caminhando para o final, né, do nosso semestre, então vão se juntar todos os conceitos para que vocês possam, então, especificar corretamente os equipamentos e fazer uma aquisição adequada, ok? Sensores, algumas observações aqui de sensores piezoelétricos, eles não medem carregamentos estáticos, ou seja, constantes no tempo. Sinais constantes no tempo, como a gente já viu, né, níveis desses são sinais, se a gente fizer o espectro do sinal, a gente ia ver lá um pico na frequência nula, né, na frequência igual a zero. Ou seja, na prática, o que a gente acabou de ver ali em peso resistivo de um carregamento estático? É chegar sobre o meu sensor piezoelétrico e apoiar uma massa sobre ele e deixar ali. Né? Imagina que eu quero medir força com o meu sensor piezoelétrico. Imagine que é um carregamento estático, ou seja, eu vim e apoiei um bloco ali, o meu motor sobre o meu sensor piezoelétrico, naquele exemplo que eu vinha mostrando para vocês. O que eu vou ter na saída do meu sensor piezoelétrico? Né? Uma variação de tensão? Não. Você não vai ver nada. Por quê? Porque é um carregamento estático. Então, você aplicou uma força constante no tempo. Sinal estático. Sensores piezoelétricos não leem sinais estáticos. Então, se a gente for voltar aqui aos nossos tipos de sinais, isso aqui é uma deformação estática, é um sinal constante no tempo. É o resultado ali, por exemplo, de apoiar uma massa, né, apoiar o nosso motor e provocar aqui uma deformação constante no tempo.
esse tipo de sinal aqui, ó, sensores piezoelétricos não vão ler. Sinais dinâmicos, ou seja, sinais que variam no tempo, sensores piezoelétricos vão ler. Tá? Então, sinais oscilantes aqui, né, sinais harmônicos, periódicos, né, com frequências a partir de 5, 10 Hz, ou seja, se a frequência desse sinal aqui for maior do que 5, 10 Hz mais ou menos, os sensores piezoelétricos vão ler. Sinais como esse, né, de carregamentos estáticos, o sensor piezoelétrico não vai ler. E quando for estático mais dinâmico, você apenas vai ver o nível AC, ou seja, apenas vai ver a parte alternada. Então vai ser um sinal alternado em torno do zero, assim como esse. Ou seja, você nunca vai ter o nível DC aqui do seu sinal medido por um sensor piezoelétrico. Então, se você quer saber qual que é o carregamento estático devido ao suporte ali do motor, quando você apoiou, você não pode usar um sensor piezoelétrico, e sim um sensor piezoresistívo. Tá? Então, a escolha adequada do sensor, além de tudo que a gente já falou, passa por isso também. Então, você precisa escolher entre piezoresistível ou piezoelétrico, então você precisa analisar essas questões. É uma deformação estática? Então, piezoresistível. É uma deformação dinâmica a partir ali em torno de 5 ou mais Hz? Eu tenho um harmônico, mas é de 1 Hz. Então, ainda não serve o piezoelétrico, tem que ser ainda um piezoresistível. E assim por diante, tá, pessoal? Então, digamos que eu quero medir a aceleração, tá? Então, se eu quero medir a vibração, né, de um motor, a aceleração com que ele está vibrando, se ele estiver vibrando acima de uma frequência de 5 Hz, pode usar o piezoelétrico. Eu quero medir a aceleração da gravidade. Então, eu quero soltar o meu acelerômetro piezoelétrico e medir a aceleração da gravidade. Você consegue? Não. Por quê? Porque a aceleração da gravidade ela é constante, ela é estática, ela é sempre 9,8 metros por segundo ao quadrado, ela não varia. Então, se ela não varia, sensores piezoelétricos não vão conseguir medir. Então, um acelerômetro piezoelétrico não serve para medir a aceleração da gravidade. Precisa ser um acelerômetro ou piezo-resistivo ou piezo-capacitivo, tá? Então, tudo que for constante no tempo, ou seja, estático, piezoelétrico não vai conseguir ler. Se for dinâmico, a partir ali dos 5 Hz, aí o piezoelétrico já consegue ler, tá? Por outro lado, sensores piezoelétricos medem sinais de alta frequência, enquanto piezoresistivos não são indicados. Então, digamos que eu tenho um sinal dinâmico, né, um sinal harmônico, por exemplo, com alta frequência, né, 10.000 Hz, 20.000 Hz. Então, eu tenho um sinal que está variando no tempo com uma frequência muito alta, 10.000, 20.000 Hz. Aí eu já não conseguiria utilizar um piezoresistívo, na maioria dos casos, tá, pessoal? Existem piezoresistivos de ampla faixa de medição, mas na maioria dos casos, você trabalhando em altas frequências, você vai precisar do piezoelétrico, tá? Então, dessa forma, devemos estar atentos a dois aspectos fornecidos pelo fabricante. Como que eu vou saber se ele lê a frequência do sinal que eu quero medir? Você vai perguntar para o fabricante, né? Então, dois aspectos. Quais as amplitudes do sinal que o sensor consegue medir? Então, estou falando de amplitude, estou falando do eixo Y, 9,8 metros por segundo ao quadrado, ou 10 metros por segundo ao quadrado, ou 100 metros por segundo ao quadrado. Eu estou falando de amplitude. Tá? Então, quais as amplitudes que o sensor consegue ler? É um detalhe que você precisa estar atento. Depois, a frequência do sinal que eu quero medir. Então, se é um sinal estático, se é um sinal dinâmico. Se a frequência é abaixo de 5 Hz, se a frequência é acima de 10.000 Hz. Enfim, estou falando agora de frequência. Então, as duas coisas são importantes para definir, fazer a escolha do seu sensor. Qual a amplitude que eu vou ler e qual a frequência do sinal que eu vou ler. Então, não confundam amplitude com frequência, tá? Primeira semana de aula, né? Primeira semana aqui de instrumentação, a gente falou sobre sinais harmônicos, falamos sobre sinais periódicos, falamos sobre amplitude, frequência, espectro. Então, todos aqueles conceitos vão ser úteis agora para a gente especificar o nosso sensor, tá?
Então, você que ainda tem alguma dificuldade nesses conceitos, mais uma vez, aconselho você a voltar lá nas aulas de análise de sinais, entender a diferença de amplitude para frequência, porque agora, quando a gente vai escolher o sensor, a gente precisa de perguntar para o fabricante, né, olhar no site, olhar no catálogo, no datasheet do sensor, essas informações, quais as amplitudes e quais as frequências do sinal que o sensor consegue medir. Se for, por exemplo, uma vibração em baixa frequência, então se for um sinal de 5 Hz ou menos, vamos usar piezoresistivos. Se for alta frequência, né, ou seja, acima ali de 10, 20 mil Hz, a gente vai precisar de um piezoelétrico. Tá? Em geral, tá, pessoal? Pode variar um pouquinho de sensor de fabricante para fabricante. Para saber quais as frequências medidas pelo sensor, devemos olhar sua função, resposta e frequência. Então, no catálogo do fabricante, né, no datasheet do sensor, a gente vai procurar por essa informação aqui, ó, função, resposta e frequência do sensor. Ou ainda, resposta dinâmica do sensor, para a gente saber quais as frequências que o sensor consegue medir. Tá? Vou falar mais sobre isso na nossa próxima semana, tá? Na semana 10, eu vou explicar melhor para vocês como olhar a resposta dinâmica do sensor, como entender a função, resposta e frequência do sensor. Tá? E, não diferente dos demais sensores, né, os sensores piezoelétricos também precisam ser calibrados. Né? Então, como que a gente calibra um sensor piezoelétrico? Né? Como os demais, né? Método direto ou método indireto. A gente vai fazer um exemplo, né? Nós vamos ter um exemplo aí de como calibrar um acelerômetro, né? Ou seja, um sensor piezoelétrico que mede a aceleração. Tá? A gente vai fazer um exemplo, eu vou mostrar para vocês na prática como calibrar então um sensor na nossa próxima aula, nossa aula prática da semana 9, nosso próximo vídeo. Ok? Então, por enquanto é isso. Até mais. Obrigado.